Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Mais um dia aqui com a nossa reunião do nosso grupo de estudos em neurobiomecânica, dia 23 de junho, né, de 2021. Mais alguns dias de pandemia para a gente, né? A gente é doido para poder fazer com que isso ande, mas continuamos aqui no Google Meet, nos encontrando, tocando o trabalho para frente, e é isso aí. Hoje quem vai conversar com a gente vai ser a Jéssica, vai trazer aqui mais um trabalho sobre modelagem, né, computacional de ombro, com mais um insight dentro daquilo que ela já está construindo também de trabalho. Então, acho que essa revisão de propostas, igual está aqui no slide dela, tem muito a ver com aquilo que a gente está propondo como primeiro produto, né, Jéssica? Então, acho que vai ser uma abordagem bastante interessante, até para a gente entender um pouco mais do que a gente pensa sobre o trabalho dela, né, do que está acontecendo, e para a gente entender um pouco mais aí dessas questões voltadas à modelagem computacional do complexo do ombro em OpenSim. Jéssica, fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou a Jéssica. Eu vim trazer um pouquinho aqui mais hoje para vocês sobre a modelagem de membro superior, né? A modelagem computacional. Eu já fiz, eu acho que uma ou duas apresentações que abordaram um pouco esse tema, mas eu não sei se todo mundo estava aqui, então se surgir alguma dúvida em questão de termos, né? Alguma coisa que não entendeu, só me perguntar, pode me interromper, que eu volto em alguma coisa, tento explicar. O Diogo e o Henrique também, especialistas de OpenSim, estão aqui para ajudar a gente. E hoje eu trouxe um artigo, que na verdade é uma revisão. Gente, espera aí que não está passando, não. Passou. É uma revisão sobre tipos de modelos, né? O meu trabalho específico é trabalhando com software OpenSim, mas esse aqui ele traz alguns insights sobre os tipos de modelo mesmo, né? Como que eles são criados, quais são as principais entradas, o que a gente tem que se atentar na hora de escolher um modelo para a gente trabalhar, né? O que a gente tem que levar em consideração para excluir, se a gente escolhe um modelo mais focado, por exemplo, só em mão, ou se a gente pega um modelo de corpo todo, ou só de membro superior. Enfim, ele vai dar uma pincelada mais ou menos sobre isso. É um artigo um pouco extenso, então, se precisar me interromper para a gente fazer uma discussão um pouco mais centrada, podem me interromper também. Então, né, gente, os modelos musculoesqueléticos são as representações mesmo da biomecânica em um tipo de software qualquer, ele não especifica qual. Eles, quando validados, eles podem auxiliar muito a gente a entender melhor o funcionamento da biomecânica do movimento, né? E muitos parâmetros que são analisados nesses modelos não podem ser analisados em vivo, diretamente no paciente. Esses modelos eles podem ajudar a gente a fazer várias análises, a prever a mecânica do sistema, o controle neurológico e as cargas aplicadas no tecido. Eles podem auxiliar nas análises e causas para prevenir patologias, para desenvolver técnicas de reabilitação mesmo, de tratamento nas cirurgias, e também estratégias para a gente aumentar o desempenho ou melhorar a função, por exemplo, de atletas. A gente trabalha com uma limitação muito grande nesses modelos, que é a falta de validação. É muito difícil você validar um modelo, já que você não consegue medir diretamente as análises que eles fazem no paciente, né? Então, é difícil a gente fazer essa comparação para saber se o modelo está realmente fidedigno. Isso é uma barreira que a gente está tentando vencer a cada dia e que, ao longo do artigo, vocês vão ver que já existem algumas técnicas e algumas coisas que a gente consegue fazer para ficar o mais perto possível dessa validação de um padrão ouro, né? E a crescente acessibilidade desses modelos, por exemplo, o OpenSim, que é até esse imagem aqui que está representada de um modelo do OpenSim, ele é um software aberto, então, assim, eles estão cada vez mais acessíveis para todo tipo de população. Eu acho que esse tipo de abordagem de pesquisa vai crescer muito. Isso faz com que as pessoas cada vez mais busquem, né, e estudem para a validação desses modelos e a utilização deles na prática clínica, que hoje em dia ainda é muito pouco vista. Então, esse artigo, principalmente, ele vai buscar fazer uma análise técnica e detalhada
entre a comparação das entradas dos modelos, né? Quais são suas fontes de entrada, quais erros que acabam acontecendo. E o objetivo principal é resumir as principais tendências na modelagem de ombro, ou seja, para quais tipos de estudo essas modelagens estão sendo utilizadas atualmente, e fornecer uma crítica a respeito delas e da utilidade clínica, para propor por futuros focos de pesquisa na modelagem, e nesse caso, principalmente do membro superior, né? Que é pouco visto hoje em dia, a gente consegue encontrar já muita literatura mais de membro superior, membro inferior, análise de marcha, e as de membros superiores ainda estão um pouquinho, acho que no início, né, ainda estão começando. Então, o âmbito e a intenção dos modelos de ombro, né? Os modelos de ombro que a gente vai revisar nessa literatura, eles objetivam quantificar a carga e as ativações musculares, e os principais estudos que eles são aplicados são para a gente ver cargas presentes nas atividades de vida diária mesmo, a gente descrever, então, quais são as condições normais de cargas, para a gente prever padrões anormais, então, às vezes, a gente conseguir evitar algum tipo de lesão. O planejamento da reabilitação, né? Como que os movimentos anormais, eles vão influenciar, então, essas forças internas, que a gente vai conseguir medir pelo modelo. E existem muitos estudos também com cadeira de rodas. E eu nem sabia disso, mas fazendo a revisão para o meu trabalho, eu consegui achar muito estudo mesmo que modela esse tipo de situação, né? E isso ajuda muito a determinar quais os designs de cadeiras que são melhores e compreender as práticas patológicas a partir do modelo para a gente prevenir algum tipo de sobrecarga. Os modelos também são muito usados na área de cirurgia. A gente fez até uma reunião semana passada com um possível futuro aluno de mestrando, né, que é médico e propôs a gente usar a modelagem para cirurgia de ombro. Os modelos, eles permitem, por exemplo, a gente tirar a inserção de um tendão de um lugar e colocar em outro e fazer análise sobre isso, ver o que vai acontecer, quais forças isso vai gerar, né? E uma coisa que ele discute, que eu acho muito interessante, é que a aplicação em casos específicos ou casos cirúrgicos, ela ainda não é totalmente adequada pela falta de validação, mas eu acho que é um campo muito importante, né? E que futuramente pode ser muito usado, principalmente pelos médicos, para eles planejarem mesmo cirurgia, ver quais são as possíveis sobrecargas, quais são as possíveis perdas funcionais que os pacientes vão ter. Aqui ele fala, né, que essa aplicação clínica ela ainda é escassa justamente por essa falta de validação. E os principais softwares que a gente vê hoje em dia é o OpenSim e também o Anybody, que eu não conhecia, mas fazendo uma pesquisa, eu também achei alguns artigos que utilizam ele. Ele apareceu no levantamento, né, Jéssica? O Anybody. Isso. Ele foi o que mais apareceu, na verdade, foi o OpenSim e ele. Entendi. O Henrique também fez um sinal aqui que não conhece, não. Tem bastante artigo com ele, mas em comparação ao OpenSim, o OpenSim ainda tem muito mais. Eu acho que ele é um pouco limitado. Mas, enfim, esses softwares que vão permitir a gente fazer as análises quantitativas, né? Que existem já equações dentro deles que vão realizar as análises das cargas internas articulares e músculo-tendíneas. Maravilha. Os modelos de ombro e as técnicas de simulação, né? Os modelos, para eles serem completos e complexos, eles têm que incluir todas as articulações abrangidas pelos músculos e ele deve separar os músculos em maiores em uma série de elementos de força que vão permitir controlar os graus de liberdade. Então, os músculos que têm mais diferenciação de fibras, né? Por exemplo, o trapézio, ele é dividido aqui não dá para ver muito bem. Aqui, por exemplo, o trapézio superior. Ele não vai ser só uma linha, mas ele vai ser dividido em várias linhas como essa, para conseguir abranger todos os graus de liberdade desse músculo. E existe um número limitado de modelos que fazem isso, né? O número de modelos de membro superior que são considerados mesmo completos ainda são muito escassos. E a maioria utiliza uma simulação de dinâmica inversa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente.
O artigo, ele selecionou alguns modelos, que são os modelos mais utilizados, e os modelos considerados realmente completos, para a gente fazer algumas análises sobre eles, né? Em questão de inputs, outputs e quais músculos eles possuem, quais graus de liberdade, qual força. E ele selecionou, eu acho que foram 6 modelos? Isso, foram 6. Pela pesquisa que eu já fiz, o mais utilizado é esse aqui, é o Delft. E a maioria dos casos ele é usado com o OpenSim. Ele foi desenvolvido pelo pessoal lá de Stanford, que criaram o software do OpenSim, mas eu já vi também ele sendo utilizado em outros tipos de softwares. Então, assim, né, dá para você pegar um modelo e usar em vários lugares diferentes. Ele também trouxe o modelo de ombro nacional do Reino Unido, o Garnier Pendy, o modelo de ombro sueco, o Waterloo e esse de Stanford, que eu acredito que deve ser também do OpenSim. Os modelos que eles não possuem, né, os músculos considerados chave, eles são considerados incompletos. É o caso desse de Stanford, mas como ele é muito utilizado em estudos, por ele ser, aqui é do OpenSim mesmo, por ele ser do OpenSim, ele foi incluído no estudo. E aqui também fala do software Anybody, que ele foi usado para implementar muitos modelos, mas há pouca literatura sobre ele. Sobre a dinâmica inversa. Eu não sei se todo mundo conhece o termo, eu tentei explicar mais ou menos um pouquinho. A maioria dos modelos analisados, ele usa uma simulação de dinâmica inversa, e a principal vantagem é que isso requer medidas muito simples, que são medidas de cinemática mesmo, como entrada, e a desvantagem é que a inclusão de estruturas passivas, como os ligamentos, eles são bem difíceis, porque um pequeno erro pode gerar um efeito significativo na hora de calcular as forças. Porque quando a gente vai calcular o ligamento, pelo menos no OpenSim, eu acho que é assim, qualquer coisa o Henrique me corrige, mas eles são inseridos como estruturas rígidas, né? Eles não vão ter o efeito elástico durante a movimentação, isso pode acabar influenciando algumas coisas. E as restrições de otimização cinemática e parâmetros de ligamento limitado têm sido usados para ajudar a superar essa sensibilidade. Então, acaba que eles fazem alguns tipos de otimização para tentar minimizar esses erros, né, da rigidez ligamentar. Na dinâmica muscular, o efeito da dinâmica de excitação neural, a dinâmica de ativação muscular e as relações força e velocidade e força-comprimento são os mais utilizados, e eles são altamente sensíveis aos parâmetros de entrada. Então, ao realizar a dinâmica muscular, a gente tem que tomar muito cuidado em quais informações a gente vai inserir no modelo. As soluções de otimização estática também foram encontradas para produzir melhora nesses resultados. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a combinação da dinâmica inversa e direta. Aí, aqui eu tentei até explicar um pouquinho melhor para quem não conhece entender. Os modelos, eles escrevem os movimentos por meio de equações, né? Então, a dinâmica inversa, como o nome sugere, ele vai inverter a relação de causa e efeito. Pela segunda lei de Newton, se você conhece a força, que seria a causa, você vai conseguir calcular a aceleração, que é o efeito. E esse processo a gente chama de dinâmica direta. Já na dinâmica inversa, a gente conhecendo o efeito, por exemplo, a aceleração, a gente vai conseguir estimar a causa, que seria a força. Então, os modelos de dinâmica direta, eles preveem o movimento a partir de uma entrada de força muscular, ativações musculares ou de excitação neural. Tornou cada vez mais comum a gente utilizar os dois, né? Combinar a simulação direta com a saída de simulação dinâmica inversa. É o que a gente faz nos modelos de controle muscular, quando a gente usa dinâmica muscular. Qualquer coisa aí, você me corrige, hein, Henrique? Mas é mais ou menos assim. Ô, Jéssica, eu acho que
o pessoal compreender, talvez alguns exemplos dessas entradas, até mesmo do que você vai fazer, eu acho que pode clarear, né? Igual, por exemplo, o modelo da Jéssica, pessoal, a entrada principal dela é uma ativação neuromuscular, que é a EMG, mais uma entrada de força, que no caso é uma força isométrica. Eu vou falar um pouquinho mais para frente das entradas do modelo, vai? eu acho que vai dar para dar uma pincelada Não, nisso. beleza. Só para a gente não perder esse conceito aí, qualquer coisa, se tiver dúvida, pessoal, porque a gente sabe que essas nomenclaturas não são tão usuais para a gente, não. Então, eu falo meio rápido, gente. Se precisa falar aqui, daí falo mais devagar, mas eu desacelerar também. Vamos lá. Aí, vou falar agora dos inputs e dos outputs do modelo. O conhecimento da precisão e da sensibilidade das entradas, ele vai permitir uma maior compreensão e uma confiança nos modelos, né? Então, quanto mais precisa for as informações que a gente vai dar para esse modelo, provavelmente mais confiável vão ser as análises que ele vai fazer. A gente vai falar um pouco da cinemática primeiro, que são as entradas principais da dinâmica inversa, que são as de movimentação mesmo, né? Na escápula, por exemplo, as rotações da escápula são previstas a partir da rotação do húmero, e ela tem se mostrado muito significativa. Aqui ele até dá um exemplo, com alterações na rotação lateral da escápula em torno de 20 graus, levando a alteração de mais de 100% nos braços de momento do deltoide. Então, como sempre, uma coisa está relacionada à outra, né? Fala da clavícula, a clavícula vai ser, a cinemática da clavícula, né, no caso, ela vai ser um input um pouco menos relevante, porque tem poucos músculos inseridos e existe uma dificuldade de medição, principalmente na rotação axial, porque tem só 2 pontos de referências que são acessíveis. E a elevação e a protração da clavícula são diretamente ligadas à escápula através da articulação cromoclavicular, enquanto o ligamento conoide é uma importante influência na rotação axial da clavícula. Os centros articulares. Os modelos, eles são muito sensíveis à posição dos centros articulares e na geometria articular, né? Existe uma translação do centro articular em 0,5 centímetros, ou seja, muito pouco, e isso pode causar uma alteração média de 50% da força de referência e até 300% com translação anterior e superior. Ou seja, é uma translação muito pequena que pode ter um efeito muito grande. Jéssica, isso aí você está falando com relação à precisão da simulação? Seria isso? Isso. Por caso houver um erro na simulação de pequena magnitude que seja, você tem um efeito sobre as forças estimadas que é muito significante, correto? É isso mesmo que eu entendi? Isso, e pelo que eu entendi nessa revisão, eles falam que, em alguns casos, essa translação ela não é considerada. E eu acho que eu vou falar no próximo slide. E isso pode acabar levando a um erro na análise, né? Na análise dos resultados, porque você vê que 0,5 já influencia em alguma coisa. Então, acho que é uma coisa a ser considerada, mas eu acho que não sabe muito bem como colocarem isso no modelo, entendeu? Entendido. Na modelagem do ombro, a posição do centro de rotação da gleia numeral, que é a articulação principal, vai ser a mais importante, né? E ela vai influenciar diretamente nos braços de momentos motores primários e as forças estimadas. Então, elas têm que permanecer alinhadas fisiologicamente, como na geometria do modelo original, porque qualquer mudança, menor que seja, pode causar uma alteração muito grande nas análises dos resultados. Otimização e restrições. A descrição da geometria óssea, juntamente com a entrada direta da medida cinemática da escápula e da clavícula, podem resultar em um modelo não fisiológico. Então, a gente colocando exatamente como pode não ser real, né? Isso significa que a cinemática pode precisar ser otimizada. Eu falei otimização, mas eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, né? Seria maximizar ou minimizar uma função sujeita a restrições de suas variáveis. Então, é a gente tentar diminuir mesmo os erros, né? Causados pela modelagem.
Todavia, as limitações que essas otimizações causam possuem pouca pesquisa quantitativa. Então, a gente não sabe até que ponto a gente realizar uma otimização vai influenciar diretamente na validade do resultado. Jéssica, só um minutinho. Só para o pessoal ficar um pouco mais claro, imaginem bem, vocês têm um movimento captado por um conjunto de câmeras ou por um conjunto de sensores inerciais que vai descrever a cinemática daquele sujeito dentro daquela atividade proposta. Então, ponto. Isso aí é o real, é o que vocês coletaram. Vocês vão fornecer para o software esse movimento que foi realizado, para que através desses gráficos captados pelas câmeras ou pelos sensores iniciais, né, os dados de cinemática, o modelo possa tentar equiparar esse movimento. Nesse momento de equiparação, ele usa uma série de contas matemáticas para tentar minimizar o erro. O que significa isso? Ele vai estimando as forças em cada um daqueles pares musculares representados e ele vai tentar espelhar o mais próximo possível daquele movimento realizado. Então, quando a Jéssica está falando isso de minimizar o erro, de otimizar o sistema, é tentar fazer com que o movimento simulado seja o mais próximo daquele que foi efetivamente captado. Minha definição está certa, Henrique? Só para poder deixar aqui claro, pessoal? Está certinho. Eu estou preocupado, gente, porque o que acontece em tentar trazer isso para vocês, porque aqui a gente tem muita gente que não mexe com o OpenSim, não viu, não entende essas questões de computação, de modelagem, então é só para poder bater um papo mesmo e clarear as dúvidas, porque o pessoal é muito tímido, Jéssica, o pessoal não gosta de perguntar, não, sabe? Fica quando guarda a pergunta para si, né? Às vezes fala, gente, que é isso que ela tá falando? E assim, não é bicho de 7 cabeças, não, então pode perguntar, tá, gente? O que a gente não souber, o Henrique responde. Beleza? Então, eu não sei, o que você falou tá certinho. Eu não sei se a Jéssica vai falar ainda do escalonamento. Eu acho que sim, qualquer coisa você completa um pouquinho. Tá, era só para complementar isso que o Diogo falou, porque às vezes as pessoas pensam, tá bom, eu estou dando informação do movimento da pessoa, mas como o modelo vai saber, por exemplo, o peso do meu braço, né, o tamanho do braço, tudo isso ele calcula também, só para acrescentar. Eu trouxe um exemplo aqui um pouquinho sobre a otimização também, sobre o ligamento conoide, que eu tinha falado antes. Ele é muito importante na rotação axial da clavícula, né? Porque ele fica em torno da clavícula, então na hora da movimentação ele apresenta deformidades bem significativas. Na modelagem, como o ligamento é rígido, acaba que ele pode trazer uma movimentação que não é irreal, né? Mas a otimização ela vai reduzir essa sensibilização aos erros. E aí vai conseguir predizer, né, um pouquinho melhor essas forças e o grau de liberdade da clavícula, por exemplo. Eu acho que o exemplo do Diogo foi um pouquinho mais... Deu para entender melhor, mas eu acho que isso aqui é legal. Foi para mostrar o que uma entrada, o que o sistema usa como entrada para ajustar esse modelo. Então, quando a gente fala em modelo, pessoal, a gente está falando de uma estimativa. Entendeu? Então, ele está usando uma conta matemática para aproximar funções matemáticas, cálculos matemáticos, que vão tentar, digamos assim, predizer ou espelhar aquilo que a gente coletou na realidade. Então, é nesse sentido que a modelagem funciona. E uma das entradas possíveis, né, como a gente falou aqui, é a simetria. Uma das entradas que a gente vai utilizar para o trabalho da Jéssica é a eletromiografia de superfície. Então, que o Henrique até mostrou alguns resultados para a gente na semana passada, que realmente você fica assim, poxa, que legal, você vê que o software, sem conhecimento daquela entrada propriamente dita, ele vai buscando os ajustes até minimizar o erro e chegar a uma ativação bastante parecida, né? Então, isso é de fato bastante interessante como isso funciona. Alguns aspectos a gente tem que sempre discutir, né? Uma pergunta que me veio aqui à cabeça, talvez o André, como cirurgião, possa falar para a gente. Eu lembro que num último encontro nosso, você tinha até comentado, André, sobre a baixa extensibilidade de um tendão que estava operando no ombro e tal. Não lembro exatamente qual era o assunto, mas eu lembro disso. E isso bate com relação a esse ligamento, isso que a Jéssica está falando, que o artigo
trouxe, não que a Jéssica, né, que o artigo trouxe, sobre essa questão do ligamento conoide na clavícula, ele tem essa mobilidade mesmo? Você tem alguma coisa para trazer para a gente que desconhece desse processo mais próximo do vivo? Pois é, a clavícula tem alguns graus de liberdade de movimento, tá? Tanto de movimento de rotação em torno do seu eixo, como inclinação superior e inferior também. E, na verdade, a maioria da literatura fala a respeito do complexo ligamentar acrômio-clavicular e externo-clavicular. Dentro desse complexo ligamentar, os ligamentos conóide e trapezoide são importantes estabilizadores, eles evitam a migração cranial da extremidade distal da clavícula. Eles não fornecem estabilidade horizontal, né? Quem fornece estabilidade horizontal na clavícula são os ligamentos entre a clavícula e o acrômio, os acrômio-claviculares, a cápsula articular mesmo. Eu até ia perguntar para a Jéssica quais são os graus de liberdade que a clavícula faz no modelo do OpenSim, por exemplo, quanto que ela faz de rotação em torno do seu eixo, inclinação superior ou inferior, se vocês têm esses dados aí, porque eu fiquei um pouco na dúvida quanto a isso. Quando ela falou assim, o ligamento é bastante elástico, eu pensei, bom, elástico em relação ao quê, né? Depende, né? Não, verdade, bem observado. E inclusive isso pode ter algumas diferenças de construção de modelo a modelo, né? Acho que cada modelo às vezes pode ter uma resposta de graus de liberdade distintos, igual acho que você colocou ali que um deles tem menos graus de liberdade. Então acho que isso vai depender muito, André, de qual vai ser o modelo selecionado, efetivamente. Eu vou trazer uma tabelinha depois que mostra um pouco. Boa, Jéssica. Mas obrigado, depende muito de cada modelo mesmo. Tem modelo, por exemplo, que não leva nem em consideração, acho que a movimentação, nem o peso da clavícula, alguns levam, e acho que vai dar para ver, a gente vê mais ou menos mais para frente. A gente vai mostrando. Mas se precisar, me interrompe também, que a gente dá uma complementada. Pode voltar, gente? Vou falar um pouquinho da antropometria agora, que são as medidas de segmento corporal. A maioria dos modelos completos, né, eles permitem que a gente insira essas medidas de segmento. E ela pode afetar diretamente a cinemática, a dinâmica inversa, o envolvimento muscular. E elas são muito difíceis de medir. Então, geralmente, elas são ou dimensionadas a partir de um sujeito específico, né? Você escolhe alguém para medir e faz o modelo a partir daquela pessoa, ou também de cadáveres, o que pode levar a alguns erros. Então, assim, para ser um modelo considerado completo, né, ele deve permitir que a gente insira o comprimento do osso, os locais de fixação do músculo, os parâmetros do músculo, como, por exemplo, o comprimento das fibras, a secção transversal do músculo, o volume, né, e os braços de momento, né. Isso tudo a gente consegue inserir no modelo, então a gente consegue modelar exatamente um tipo de participante ou sujeito específico de alguma pesquisa, isso é muito interessante. A escala do segmento, né? Aí existem várias controvérsias. Tem evidências de que o dimensionamento do segmento, ele não vai melhorar, assim, não vai influenciar muito de forma direta na cinemática e tem alguma perda resolutiva de análise. Isso eu estou falando da gente, por exemplo, medir e colocar os inputs de um paciente no modelo, porque o modelo em si já vem com algum escalonamento próprio, né? E a gente dá para a gente modificar isso. Então, às vezes, a gente alterar isso pode levar a alguma perda resolutiva de algumas análises. Mas outros estudos já recomendam que a gente faça isso, porque aí a gente vai ter um modelo mais fidedigno mesmo, as análises que a gente vai fazer futuramente. Como a literatura ela tem se concentrado em restringir o membro superior em uma cadeia fechada rígida, o dimensionamento é difícil, porque pequenos erros no comprimento do segmento, por exemplo, eles podem levar a grandes erros na cinemática ou a nenhuma solução contínua ou viável. Um trabalho contínuo está sendo feito para a gente determinar os métodos de escalonamento ideais com relação à influência na cinemática, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda está tentando... não existe ninguém bateu o pé ainda para saber o que é padrão ouro, o que se deve fazer, o que não deve fazer. Ainda existem estudos bastante controversos.
A gente recomenda que o mecanismo rígido de cadeia fechada ele seja abandonado ou relaxado, favorecendo a cinemática medida com restrições reduzidas. E há uma correlação fraca entre o dimensionamento das inserções musculares e ligamentos e o comprimento dos segmentos, embora algum dimensionamento homogêneo possa representar com mais precisão o sujeito sendo testado. Então, isso quer dizer que, às vezes, a gente não precisa dimensionar tudo, né? Às vezes, a gente dimensionando só o comprimento dos segmentos já ajuda bastante ao modelo a se tornar um pouco mais válido e a ter resultados favoráveis. A gente, às vezes, escalonar inserções musculares, ligamentos, que são coisas bem mais difíceis da gente medir, não vai fazer tanto efeito assim. Os parâmetros de segmento corporal. Eu trouxe aqui uma tabela que é um resumo de todos os modelos. Ele fala um pouquinho sobre a massa, né? E, por exemplo, aqui é o nome dos modelos, tá, gente? Ele trouxe 4, provavelmente porque ele não achou as informações sobre isso em outros modelos. Mas a clavícula e a escápula, por exemplo, elas só são consideradas no modelo do Delft Shoulder, que é aquele do OpenSim, o primeiro que eu mostrei. Os outros todos não consideram. O húmero, o antebraço e a mão, eles já são considerados em todos os modelos. Mas você vê que, assim, né, apesar de não ser muito significativo, existe bastante diferença de um para o outro, tá vendo? Quase metade. Aqui. O antebraço é bem parecido e a mão também tem mais diferença no número. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre os músculos que possuem cada modelo e aquela quantidade de fibras que eu mostrei naquela imagem do início, que um músculo grande, por exemplo, ele é dividido em várias fibras para a gente não restringir muito a amplitude de movimento. Então, assim, os modelos que eles contêm músculos multiarticulares, eles devem incluir todas as articulações abrangidas por esse músculo, porque, por exemplo, o efeito do ângulo do cotovelo na função muscular do ombro é significativo. Eu vou mostrar isso até num próximo gráfico que dá para ver direitinho. Mas só para vocês terem uma noção, aqui, eu acho que essa tabela cortou, depois... tá aqui, peraí. O deltoide, por exemplo, no Delft Shoulder, ele é dividido em 15 segmentos. Nesse, que eu acho que é o da Inglaterra, são 5, 3 e 3. Então, a gente pode ver que o Delft Shoulder é um modelo mais completo. Em praticamente todos os músculos, ele possui mais linhas de ação do que os outros modelos, né? Então, pode ser que esse modelo seja um modelo mais completo, mas não quer dizer que seja um melhor modelo. Se a gente for fazer, às vezes, uma análise que é menos complexa, talvez ele vai ser mais difícil da gente mexer e modelar, né? O Henrique vai até saber falar isso melhor. Ô, Jéssica, até nesse aspecto eu queria cutucar aí você e o Henrique nesse sentido, né? Porque foi basicamente isso, né, Henrique, que você teve que fazer naqueles dados preliminares, que foi diminuir um pouco a complexidade para que o modelo pudesse ter um melhor ajuste. É exatamente isso, porque às vezes a gente não tem as entradas, principalmente as de eletromiografia de ação. Acho que nem sempre o modelo mais completo e mais complexo vai ser o melhor, né? Depende do que a gente vai querer tirar dele. Sim, eu ia até comentar isso, porque igual ali tem 15 linhas de ação ali do deltoide, né? Mas a gente faz uma coleta com eletrodo bipolar que pega uma região só. Então, como é que a gente sabe o que está acontecendo, né, com o músculo todo? Nesse caso, teria que fazer uma coleta, talvez, com aquelas matrizes de eletrodos, né, os vetores e tal. Né? Exato. Aí você conseguiria usar mais dessas linhas de ação. Isso, né, usando os dados coletados. Então, nesse modelo que a gente está usando no trabalho da Jéssica, eu reduzi essas linhas de ação para uma em cada músculo, né, porque foi um eletrodo bipolar para cada músculo. Então, isso faz diferença, sim, na hora de modelar. Fala, Bruno. Com vontade.
Não, só porque nesse comentário que o Henrique fez, eu fiquei meio que com uma dúvida. Você está com eletrodo bipolar, né? Você põe em um ponto do deltoide e realmente você está pegando apenas uma partezinha ali. E se no caso você colocasse 3 eletrodos, deltoide anterior, parte média e posterior, daria também? Seria uma opção? Sim, acredito que seria uma opção, sim. Seria opção para 3 linhas de ação. Ainda assim, Exato. talvez não para aquelas 15. Por isso que o Henrique deu o Exato. exemplo das matrizes de alta densidade, que aí você teria mais de entradas com um direcionamento adequado desse pulso, aí já é um nível de complexidade um pouco maior. Né? Então, nesse Exatamente. caso desse de 15 saídas aí, seria meio que inviável, então, porque você arrumar uma matriz dessa, Então, são os eletromiógrafos de alta densidade. A então, gente aqui não tem, né? Para a gente é inviável, realmente. Mas alguns centros de pesquisa têm, e aí, através desses dados, já seria eu possível pensei assim, implementar. inviável pra gente, né? Infeliz, para a gente ainda é inviável. Vamos ver, Mas, o Marquinhos, a gente está com um projeto tentando pedir mas vamos ver se vai ter grana, né, para poder vir. mas essa ideia de usar 3 eletrodos, por exemplo, né, nos deltoides e usar 3 linhas de ação, já melhora um pouco, né? E o que eu ia ponderar também é que a gente tem essa possibilidade de fazer a inserção dos sinais de eletromiografia, mas elas não são necessárias, né? Se a gente não fizer essa inserção, o próprio modelo ele consegue rodar esses sinais também, porque ele possui aquelas equações já que eu já citei, né, Henrique? Sim, consegue do próprio modelo, né? Isso. Às vezes, igual no seu caso lá do seu trabalho, eu tive que reduzir porque se eu deixasse as outras linhas de ação, como ele já tem sua própria ação, né, acaba atrapalhando a coletada. Então a gente tem que fazer essa escolha. Existem muitos, eu acho que eu vou falar isso aqui. Existem alguns estudos até que comparam, né, as curvas de força e de eletromiografia geradas automaticamente pelo modelo e as coletadas. Isso é até Isso é uma forma de controle, né? Uma forma de controle para você validar se o seu modelo realmente está próximo do que você quer. Exatamente. Essa era a minha pergunta. Já respondeu. Né? Então, porque isso é importante, né, Bruno? Imagina, você está ali numa coisa que é realmente uma estimativa e o quanto que você consegue saber se aquilo aproxima da realidade. Você precisa ter instrumentos de validação. Então, isso foi uma das coisas que pegou na questão da Jéssica, que a gente ficou tentando pensar como que a gente ia fazer esse processo de validação, e esse processo vai ser pela eletromiografia de superfície mesmo, né? E aí o Henrique já está com as ideias bastante interessantes para a gente poder fazer a validação dos modelos dela. Isso aí. Gente, vou falar um pouquinho agora sobre os cálculos de sobrecarga, que, assim, né, as previsões de força e estresse em articulações e músculos, elas são os objetivos principais dos modelos, e a precisão dessas previsões, elas são muito difíceis de determinar, então os estudos de sensibilidade, eles são muito importantes. E os aspectos mais importantes que vão influenciar essas previsões são os parâmetros morfológicos do modelo e a geometria de cada músculo. E esse número de direção dos vetores, que é o que a gente estava discutindo antes naquela tabela, eles dependem muito do tamanho do músculo, então quanto maior o músculo, teoricamente, mais vetores ele vai ter, e eles variam muito de estudo para estudo e de modelo para modelo. Uma série de estudos de imagem, ele determinou as linhas de ação muscular de pacientes em vivo, e essas linhas de ação, né, elas foram transformadas para o modelo, foram levadas para modelos, e levaram alguns resultados variáveis. Então, essas linhas de ação que a gente vê em cada tipo de modelo, elas foram tiradas de estudo da maioria de cadáveres, e por isso elas podem ter algum tipo de variação de modelo para outro, dependendo de qual referência, né, eles utilizaram para fazer. Nos estudos de cadáveres, os músculos eles não estão ativos, né, e a cinemática é passiva, então isso pode acabar modificando também, porque pode ter algum tipo de degradação muscular, né, o volume com certeza vai ser menor.
Então, essas linhas de ação podem ser diferentes. Esse número e a posição das linhas de ação, eles vão afetar diretamente as forças atribuídas ao músculo, e não existe nenhuma teoria validada que defina um número mínimo ou máximo de vetores que deve ser implementado para cada músculo. Ele citou um artigo de um estudo, né, que descobriu que não são necessários mais do que 6 linhas de ação para descrever um músculo. Mas essas linhas, elas variam muito de estudo para estudo, e não tem nada muito definido ainda, né? Eu trouxe uma tabelinha agora aqui com o número total de forças internas de cada modelo. Esse eu acho bem interessante, porque tem bastante diferença de um modelo para outro. E, mais uma vez, o Delft Shoulder é o que tem mais forças internas, né? Eu acho que pode ter relacionado também a maioria dos músculos ter mais linhas de ação, então provavelmente ele vai ter um pouquinho mais de linhas de ação de força. E tem bastante diferença aqui do Delft para o último, tá vendo? De 42 para 139. E esse aqui são as forças ligamentares. Só 3 deles, só 3 modelos levam em consideração essas forças. Isso também eu acho que pode ser um fator a gente considerar de acordo com o estudo que a gente quer fazer, né? Se a gente for escolher um estudo que a gente quer levar em consideração essas forças ligamentares, a gente tem que escolher um modelo que vai levar em consideração isso. E ali vem um pouquinho da resposta para a pergunta do André lá de trás. Esse fala dos graus de liberdade, né? Então parece que são 2 graus de liberdade. Deixa eu pegar na esternoclavicular, 3 na cronoclavicular, não é? Isso. Mais 2. E 3 na glenohumeral. Isso, mais 2 escápulo-torácica, não é? Que Isso. ele considera, e 3 de glenohumeral. Então, um modelo que tem mais graus de liberdade, ainda falta alguns para a gente conseguir chegar aí numa mimetização mais próxima da realidade. As estruturas capsulares e outros ligamentos, ele também tem se mostrado importante para as articulações de membro superior e para a estabilidade na articulação glenohumeral. Então, a inclusão dessas estruturas no modelo, elas são importantes. Aqui ele falou que nos cálculos de força muscular em ângulos de elevação mais altos, pode ter até 200 newtons no deltoide e 150 na subescapular durante a abdução. Então, acho que, nem sei se fala aqui, mas eu acho que a inclusão dessas estruturas ela é muito importante, porque ela pode fazer com que o músculo, por exemplo, necessite de menos força para manter a articulação estável, né? Porque essas estruturas também auxiliam bastante nesse aspecto. Então, nesse cálculo de força e de estabilidade articular, isso pode acabar influenciando. As características da força muscular. As previsões das forças musculares do modelo, elas podem ser sensíveis se os músculos atingirem o limite superior da sua força permitida. E a relação linear assumida entre a área transversal fisiológica muscular e a força máxima também pode afetar o compartilhamento de carga em modelos de dinâmica inversa. Então, assim, né, quanto maior a área transversal fisiológica do músculo, teoricamente, maior vai ser essa força máxima. E um estudo recente, que pode ser considerado padrão ouro para medição de volume, usou a técnica de ressonância magnética, então, para ver realmente qual que é o volume muscular e inserir no modelo. No entanto, os comprimentos de fibra ideais, eles são retirados da literatura, e não de um indivíduo em vivo, né, o que pode limitar a precisão. O ângulo de penetração também não foi considerado. Aqui ele fala um pouquinho sobre o dimensionamento da área transversal fisiológica muscular, que eu entendi como se fosse a área de secção transversa mesmo, né, o volume muscular. E ele trouxe de cada músculo e de cada modelo. É bem interessante ver que elas se diferem bastante. No deltoide, por exemplo, no Delft foi de 33 para 12,
e aqui 1. Nem entendi esse 1, para ser sincero, porque é tão diferente, né? E o Stanford 25 e no GPM 81. No infra espinhal, foi de 14, 6, 11 e 33. Esse SSM aqui é o que está dando maior diferença, que está bem gritante, né? Daí eu não vou falando um por um para não ficar cansativo, né? Mas isso vai influenciar muito, eu acho, né? Na hora da gente comparar os resultados das forças musculares que cada modelo vai gerar. Quanto maior a secção transversa, maior vai ser a força resultante, gerada pelo músculo. E isso tem como a gente modelar de acordo com cada participante, com cada paciente, no caso, né? Com cada sujeito. Ô, Jéssica, só uma coisa no slide anterior, ângulo de penação, né? Não, que ele não considera? Pode ser, o sim, ângulo o de Diogo, é penação aquele mesmo do passado que eu botei ângulo de penetração. Ângulo de penação. Aquele ângulo de penação, sim. Que aí tem relação com a quantidade de fibras que aquele músculo possui e também a própria aproveitação em função da inserção da fibra, né, na geração de torque. Músculos penados têm mais fibra, apesar da perda pelo ângulo, enfim, mas aí é o que gera mais torque. Eu lembro que a gente até discutiu isso no último artigo, né? Sim. E aí, ele traz que diferenças significativas elas foram encontradas na distribuição relativa dos volumes musculares e na capacidade de geração de força entre idosos e jovens. Isso aí faz a gente refletir bastante para a gente escolher o modelo, né, e qual tipo de população que a gente vai usar. Então, se a gente não escalonar, né, se a gente não inserir, dar dados modelos de volume para a gente fazer análise de idosos e jovens, por exemplo, a gente vai ter um resultado que não vai ser fidedigno, né, que não vai ser real. E a força muscular máxima, ela é geralmente considerada em escala linear, com área transversal fisiológica muscular, que foi o que eu tinha dito antes, e que vai ser igual ao volume muscular dividido pelo comprimento ideal da fibra, né? A constante de proporcionalidade usada para encontrar a força muscular isométrica máxima é a tensão muscular específica, e essa constante, assim, tem uma gama bem variável de valores, cada estudo leva em consideração uma constante, não está muito bem definido na literatura, que vai gerar muitas incertezas e muitos valores variados, né? Dificulta uma validação disso aí. Falando um pouquinho sobre a articulação glenomeral. Ela geralmente é modelada como uma articulação esférica, sem translações, o que pode levar àquelas mudanças que eu falei, do 0,5 de translação, que vai gerar um resultado muito grande na força, de até 300%. E para evitar o deslocamento da articulação, o vetor da força de contato novamente é restrito e aponta para a cavidade glenoide. Aqui está falando que chegam até 4 milímetros, lá estava escrito 5, né? Eu acho que pode ser por causa de estudos diferentes. Um modelo que incorpora os efeitos da perturbação pode ser útil na compreensão da estabilidade das articulações, bem como no controle neural do ombro. Então, a maioria dos modelos não leva em consideração essa translação, né? Coloca a articulação como uma articulação totalmente estável. E eu acho que a gente fazer um modelo, né, que incorpora essas perturbações pode levar a gente a algumas análises interessantes, principalmente no controle neural do ombro. Os ligamentos capsulares, eles vão contribuir para o movimento da articulação glenomeral, proporcionando até 76 graus de abdução no plano escapular e 76 graus de flexão com 1,5 newtons aplicados aos ligamentos. Então, assim, acho que o Delft Schuller era o único que levava em conta os ligamentos, as forças ligamentares, né? Então, eu acho que é um modelo interessante para quando a gente for fazer qualquer tipo de análise relacionada às forças ligamentares mesmo, né, que levam em consideração isso. É o modelo que a gente está usando, não é? Eu acho que
Eu acho que não, Diogo. Eu acho que é um que derivou desse, não é, Henrique? Porque é bem parecido, mas eu acho que não é esse o nome. Eu tô olhando aqui, a abreviação é DAS. D-A-S. Eu acho que não é. Aí tem que ver o que significa o D, porque às vezes vem do próprio. Do Delft, né? Esse é Eu tô Delft abrindo Shoulder Enable Model. Esse aqui é Dynamic Arm Simulator. É outro, então, de fato. Não, beleza. Depois talvez vai ser interessante a gente entender as diferenças deles, né? A gente tinha até comentado, né, que o Henrique ia primeiro tentar aplicar mais ou menos as forças do MG e depois a gente ia ver não, primeiro a gente tem que começar pelo mais simples, né? Imagina. Exatamente, porque eu acho que esse é o mais complexo. Não, beleza. E o Henrique, no caso, já teve que simplificar o outro, né? Não, maravilha. Sim, sim. E aqui ele fala um pouquinho daquilo que eu falei, que as pequenas transações na articulação, elas vão levar a tensões nos ligamentos, e esses ligamentos, eles podem gerar forças e momentos significativos ao redor da articulação, ou seja, esses ligamentos vão ajudar, né, a manter a maior estabilidade articular. Vão ajudar no vetor de força do contato da glenomeral com a glenoide e vai reduzir a necessidade dos músculos de fornecerem um controle ativo. O compartilhamento de carga muscular, que eu acho que é até um pouquinho que o Henrique falou, que é essa divisão das forças entre os músculos, né? Eles são ativados simultaneamente durante a maioria dos movimentos. E para resolver esse sistema indeterminado, eles utilizam uma otimização, que geralmente ela é formulada garantindo a solução única para o compartilhamento de carga entre os músculos. Eu não sei se deu para entender, mas esse compartilhamento de carga, eu traduzi como compartilhamento de carga, mas seria um load sharing, que era você realmente dividir entre os músculos a força. Distribuição, né? Distribuição de força. Distribuição de força, eu acho que distribuição encaixaria melhor. Distribuir entre os músculos, né, uma quantidade de força específica de acordo com a movimentação que ele vai realizar. Aí ele traz um pouquinho sobre as simulações conduzidas pela eletromiografia, que é o que a gente está fazendo no meu estudo, que é identificar quais músculos eles são ativos durante uma movimentação específica para alimentar, né, o modelo e otimizar essa distribuição de carga. Ele vai ajudar, então, a prever qual contração muscular e os padrões de ativação, então, qual músculo que ativa primeiro, qual depois. Esse estudo até cita quais fibras são ativadas primeiro, quais são depois, isso é muito interessante. No entanto, a gente requer medições extensas de músculos e isso é pouco acessível, né? O risco de artefato de crosstalk em movimento ainda também é significativo. Então, a gente teve que fazer... até esqueci a palavra. Como é que fala, Diogo, quando a gente vai limpar o sinal do MG? Filtrar? Isso. Filtrar os sinais, né? E isso pode acabar interferindo em alguma coisa também. As comparações de previsão de força do modelo. Aqui é aquele gráfico que eu falei com vocês da articulação do ombro. As forças previstas na articulação glenomeral, elas são comparadas para atividades padronizadas, apresentando resultados semelhantes entre os modelos, com dados de força articular disponíveis. Mas aqui, essa comparação destaca os efeitos de alguns parâmetros discutidos. O SSM é um modelo um pouco diferente, que é esse daqui. Eu estou mostrando com lápis, vê se pode. Esse aqui. Porque ele não possui articulação do cotovelo. Então, a gente está analisando o movimento da glenomeral. E o modelo que mais se difere dos outros é esse aqui, justamente porque ele não possui a articulação do cotovelo, né? Então, como isso pode influenciar, mesmo o cotovelo não estando sendo analisado, só dele não possuir essa articulação, isso aí já pode dar um erro significativo na análise dos outros movimentos, da glenomeral, da escápula torácica, que seja, porque eles possuem músculos biarticulados, né?
Eu vou falar um pouco sobre a validação e a verificação dos modelos, a gente até falou um pouquinho já. A validação aqui ela vai se referir a como as saídas do modelo se comparam aos dados experimentais ou do mundo real. Então, como os resultados eles são fidedignos ao verdadeiro, né, ao coletado, por exemplo. E essa verificação está relacionada aos erros e incertezas na implementação de um modelo de software, por exemplo, com discretização e bugs de software. A validação do modelo musculoesquelético de membros superiores ela é essencial para a aplicabilidade clínica, né? É o que vai garantir para a gente que essas análises elas são reais, que os resultados são confiáveis. Isso é muito difícil devido à dificuldade de medir as forças musculares e principalmente as cargas internas em vivo. As próteses instrumentadas, elas chegam aí como uma possível ferramenta para essa medição direta da força do contato articular na articulação glenohumeral para paciente em pós-operatórios. Ele não explica muito bem o que é, mas eu entendi como se fosse uma prótese mesmo que, na operação, né, que é colocada, às vezes o André vai até saber falar para a gente, que ela consegue medir, né, e fornecer uma medição dessa força interna articular. Não sei se é até da força de compressão, que é o que a gente quer estudar no meu estudo. Essas forças, elas foram comparadas com as forças conjuntas da glenohumeral prevista no Delft Shoulder e foi considerado o método de validação padrão ouro, porque ela é medida diretamente no paciente, né, e leva em consideração os resultados da dinâmica inversa e das forças musculares. Uma desvantagem é que, como ela é medida em pacientes de pós-operatório, né, os pacientes acabam estando com dor, com ADM limitada, pode ter tido algum tipo de dano na musculatura durante a cirurgia, pode ter tido perda de força, né, ou algum mecanismo de controle neural também pode ter sido modificado. Então, às vezes, os resultados dela não são compatíveis com os resultados de indivíduos saudáveis. Aqui ele fala um pouquinho sobre a validação pelo EMG, que seria o que a gente vai fazer no meu estudo, né? Que é a gente realmente medir os sinais de eletromiografia, a gente insere esses sinais de eletromiografia no modelo, e esses sinais ele vai indicar a ativação dos músculos do ombro. Dá para a gente comparar com os sinais de ativação que já vem do modelo da própria equação, e a gente validar, que é o que a gente está tentando fazer. Mas uma desvantagem é que ele não é muito aceito como estimador da geração de força, né? Como a gente já sabe. Também tem a diafonia e um padrão imprevisível de ativação muscular dentro de cada músculo. Isso é meio imprevisível de acordo com cada sujeito, né? De acordo com a coleta. Mas, embora imperfeita, essa validação de EMG, ela mostrou alguma concordância em vários estudos. Então, é um tipo de validação que tem sido bastante utilizada. Ele citou também, em um estudo só que ele foi encontrado, foi um método para medir diretamente a força no músculo em tendina em um paciente. Eu acho que foi encontrado em apenas um estudo, porque é uma coisa direta, muito difícil de ser feita, né? E invasiva, né? Mas possui excelente potencial para validação, só que só pode ser feita em músculos superficiais e não sabe como a cirurgia pode perturbar o movimento normal e a carga, como eu falei antes. Acaba que pode acabar lesionando, para colocar esses medidores, né, pode acabar lesionando a musculatura e aí os resultados não vão ser de acordo com um indivíduo saudável. Aposto que essa ideia é de engenheiro, cara. Porque... E quem foi o paciente é o próprio pesquisador, né? Porque quem que vai aceitar? Vamos fazer uma cirurgia para poder colocar um sensor em você. Pelo amor de Deus, né? Com certeza, quem é o cobaia é o pesquisador, porque ninguém vai aceitar, não. Difícil. Eu trouxe aqui com agora... todo respeito aos engenheiros, né, gente? Inclusive você, né, Diogo? O Henrique é mais engenheiro que eu. Para fechar aqui, eu trouxe uma conclusão sumarizando, né, o que a gente falou. E
pontuando que a gente deve levar em consideração para a gente desenvolver futuramente modelos de ombro, e o que a gente deve levar em consideração também para escolher o modelo de ombro mais adequado para a nossa pesquisa. Então, a finalidade da aplicação do modelo ela vai ser vital para a escolha, né, do modelo que a gente vai querer. Por exemplo, um modelo onde o controle de movimento é fino, a gente tem que pegar uma simulação de modelagem que otimiza a estabilidade, mas também produz co-contração. Tem muitos estudos de membro superior que vêm fazem pesquisa de preensão manual. Então, eu acho que, principalmente, esses estudos precisam de um modelo que é um pouco mais complexo, né? Leva em consideração mais músculos. A medida direta em vivo das forças musculares e articulares em indivíduos saudáveis é a validação ideal, mas, como a gente viu, ela é muito difícil de ser realizada. Uma medição em vivo da força ativa do tendão durante a rotação interna máxima do ombro, ela foi realizada utilizando uma sonda de força implantada artroscopicamente. Eu acho que, no caso, foi esse estudo aqui que ele citou, da força músculo-tendínea. Mas eu fiquei até curioso. Eu também, olha só. Uma sonda de força por artroscopia dentro da articulação. Vira e mexe aparecem uns estudos de uns malucos que faz procedimento cirúrgico. O comitê de ética vai adorar isso. Não, uma coisa assim, sem comentários. Alguns estudos também examinaram a habilidade dos modelos com animais, né? Essa técnica do modelo da sonda de força. E o desenvolvimento dessas técnicas, ela acaba que é inestimável para a validação do modelo, né? Seria o padrão ouro, mas eu acho que é difícil disso ir para frente, talvez em animais. As análises da sensibilidade, elas também são vitais, né? Para a gente ter uma validação dos modelos. Elas têm que ser capazes de identificar as áreas onde os modelos são menos robustos e as variações em parâmetros, para a gente ter um foco mais importante de precisão de entrada, né? Quais entradas a gente tem que fazer, como elas têm que ser feitas. Os estudos mostraram uma importância muito grande no posicionamento adequado do centro da articulação, principalmente da glenohumeral, da cinemática, da área de volume, né? De secção transversa, isso aqui está em inglês, esqueci de traduzir. O envolvimento do músculo. Esse envolvimento do músculo, ele traduziu, muscle wrapping. Eu entendi como se fosse como o músculo ele é inserido na articulação. Não sei se seria o ângulo de penetração das fibras, mas ele falou muscle wrapping. E o comprimento do segmento e o dimensionamento da inserção do músculo. Esse wrap dá aquela sensação de envolvimento, né? De envolvimento, talvez possa ter uma relação mesmo com o ângulo de penação. Eu pensei nisso. Se conecta. A apresentação adequada dos estudos de validação de modelo também é vital, né? Então, a gente criar estudos com cada vez menos viés, estudos de validação cega, onde os resultados experimentais eles estão disponíveis apenas após a modelagem já ter sido concluída. Então, os modelos eles não vão ser ajustados para adequar o teste, nem, enfim. E conjuntos de dados completos e disponíveis gratuitamente também vão ajudar os pesquisadores a padronizar os campos de validação, né, e a executarem cada vez mais pesquisas. A importância da gente ajustar o modelo a um sujeito específico é clara, né? Então, a importância da gente pegar um modelo genérico e a gente colocar entradas neles que são específicas do nosso participante é muito importante. E atualmente falta uma metodologia de escalonamento coerente que permita representações cinemáticas robustas e precisas desses sujeitos. A maior precisão da medição da cinemática prática, técnicas de otimização alteradas e diferentes restrições do modelo podem ser capazes de melhorar isso. E as técnicas de imagem, elas podem facilitar uma maior especificidade dos sujeitos, porque aí ela permite a gente calcular melhor mesmo, né, os ligamentos musculares, o tamanho, né, o comprimento dos ligamentos, a área transversal fisiológica muscular,
os parâmetros do segmento corporal, que são as entradas-chave do modelo. Às vezes, quando a gente vai analisar isso diretamente no paciente, pode ficar muito suscetível a erro, né? As técnicas de imagem tornam isso um pouco mais confiáveis. Peraí que travou, gente. Acho que acabou. Deixa eu ver aqui, peraí. Travou no último. Travou no último. No cantinho fala quantos são. Então, na sua apresentação, é o último mesmo. Mas eu tinha um slide de obrigado, que eu acho que ele saiu. Mas, não entrou, enfim, 44 de 44. Não, beleza, Jéssica. Eu tava aqui pensando uma coisa, né, e eu acho que aí é muito interessante para a gente discutir, para a gente parar para pensar o seguinte: diante de tantos obstáculos, diante de tantas dificuldades, diante de tantas imprecisões, por que ainda é interessante a gente gastar o nosso tempo com isso? Não, eu acho que é uma coisa totalmente do futuro, né? Principalmente para aplicabilidade clínica, que é uma coisa que se faz pouco. Eu acho que a maior limitação e barreira é a validação, por isso que isso não é muito utilizado ainda. E porque não é dado como confiável, né? Mas eu acho que a partir do momento que isso for mais validado, e para isso também acho que a gente tem que difundir melhor mesmo, né? Começar a fazer mais pesquisa. Isso aí tem uma aplicabilidade, assim, muito grande para todas as áreas, não só para fisioterapia, mas para medicina, para planejamento de cirurgia, para reabilitação. Eu acho que é pouco estudado ainda, Diogo, mas a gama de... Concordo, pouco estudado mesmo. A gente tem uma dificuldade de que realmente o padrão ouro, para você validar, você dependeria de medidas em vivo e que você teria que inserir sensores na pessoa. Então, assim... Mas a vantagem do modelo é justamente fazer análises que não são possíveis em vivo. Né? Exatamente. Eu acho que a grande questão, Jéssica, e aí eu acho que vale muito a pena, talvez, aí quem não tenha contato nenhum, até apresentar algum contraponto ou falar o que pensa disso que eu vou falar agora, tem muita relação com o fato de nós não compreendermos que o modelo ele é uma estimativa. Ele é um valor esperado, ele não é 100% da realidade para ninguém. Assim como uma análise estatística também você vai fazer ali, ela não é um valor que você crava, é um valor que dentro de uma incerteza a gente diz se é ou se não é. Então, sim, a mesma ideia do modelo é essa, trazer uma estimativa. E as estimativas também são importantes para esse planejamento, para que ele seja efetivamente concretizado, tanto planejamentos cirúrgicos ou planejamentos aí de processos de recuperação funcional. Né? Então, acho que dentro disso, o nosso uso, ele fica bastante concentrado e com essa compreensão de que a gente vai fazer uma estimativa, a gente vai trazer uma estimativa com um nível de confiança, com um nível de precisão nessa estimativa, para que ela possa ser extrapolada e a partir daí a gente entender os melhores parâmetros e testar mesmo novas possibilidades à medida em que as pesquisas andam. Concordo, Diogo. Deixa eu parar aqui. Outra coisa, Jéssica, com relação a esse primeiro trabalho inicial que você está colocando, esse artigo ele é bem distinto, né? Porque eu acho que coloca um pouquinho, pessoal, só para eles entenderem qual que é a proposta. Eu não lembro se a gente discutiu isso antes, né? Mas a proposta é a gente ver onde esses modelos são aplicados, né? Então aqui esse levantamento, me parece, esse artigo trouxe para a gente um levantamento de modelos e características de modelos, né, mais específico, mais voltado para as questões matemáticas, enfim. Agora, já o levantamento que a gente está fazendo agora, né, Jéssica, tem como ideia principal ver onde eles estão sendo aplicados e quais estão sendo aplicados. Né? É isso aí, a gente está fazendo uma revisão, né? A gente selecionou, eu acho que 136 artigos de 700 e tantos, que são só artigos que fazem estudos de membro superior utilizando o software do OpenSim. Nessa revisão que eu vi, né, ele não especifica nenhum tipo de software que utiliza. E o nosso principal objetivo é a gente ver quais análises eles fazem com esses modelos, né, quais são as análises possíveis de serem feitas,
também a gente vai... Eu até tinha notado quando a Jéssica fala em análise, pessoal, ela está falando dos desfechos que o software calcula, né? Força de compressão articular, força sobre tendão, força de determinados feixes musculares, então só para deixar isso mais claro. A ideia inicial era do artigo, né? Era a gente ver as forças de compressão articular e as sobrecargas musculotendíneas com os dados da Luane. Eu acho que eu já até apresentei, não sei se todo mundo estava aqui. Isso. E aí a gente está fazendo uma revisão para ver o que a literatura tem disso, né? De modelagem de membro superior. E aí a gente estava buscando primeiro ver quais participantes eles são aplicados, né? Se são em sujeitos saudáveis, se são em pessoas que já têm algum tipo de lesão no ombro, quantas pessoas eles utilizam, às vezes, para pesquisa, para fazer essas modelagens, quais sinais são utilizados para a gente elaborar o modelo, por exemplo, no nosso caso, a gente utilizou os dados de antropometria de cada participante, né? Os dados de eletromiografia e de curva de força. Alguns detalhes da elaboração do modelo, que eu acho que até encaixa um pouco no que eu apresentei hoje. Os principais desfechos do estudo, alguns graus de liberdade do modelo, analisando mesmo quais articulações que eles possuem, né? Se tem escalonamento ou não, né? Exatamente. E eu acho que mais foram isso, né, Diogo? Faltou alguma coisa? Não, isso mesmo. Que me lembre isso. Eu acho que você deve ter a lista mais precisa, mas a ideia é a gente ter essa visão do todo, né, para compreender como que funcionaria, né, como que é o uso desses modelos, como que é a aplicação em situações clínicas, em situações de pesquisa, até mesmo para a gente poder direcionar e entender isso de uma forma mais abrangente, né? E, paralelamente a isso, o desenvolvimento dos dados da Luane, e o Henrique está trabalhando com bastante afinco para a gente, tendo uma força sem tamanho aí nos Pois o Henrique tem que dar o curso de OpenSim para ele tirar serviço dele e dar para a gente, entendeu? Daqui a pouco, né, Henrique? Daqui a pouco. Isso. Antes de eu dar o curso, eu tenho que aprender a fazer esse processamento de modelagem. Antes de ensinar, né? Tem que dar certo primeiro. Não, mas o que você já sabe já ajuda bastante. É porque, na verdade, a gente está inventando moda, né? Todo esse processo que a gente viu de validação, de construção dos modelos, utiliza cinemetria. E a gente está fazendo isso por uma contração isométrica. Então, em cima disso, tem algumas questões que a gente está tentando lapidar aí a ideia para funcionar um pouco melhor. Mas vai dar, já está dando certo, na verdade, né? Tá caminhando. Fala, Bruno. Sim. Não, só uma dúvida rapidinho. Nesse tipo de estudo, por conta de modelos, né? O N da amostra é necessário ser muito grande? Depende do tipo de estudo, né, Diogo? Não, eu acho a sua pergunta fantástica. Assim, é óbvio que isso vai depender efetivamente da resposta que você quer trazer. Nem sempre a gente consegue um N muito grande, mas quanto maior esse N, você vai conseguir investigar adequadamente as variabilidades entre indivíduos. Igual, por exemplo, eu não sei com quantos que o Henrique está trabalhando lá na pesquisa dele, mas você deve ver, né, Henrique, que nas curvas que são feitas, depois, se algum dia a gente vê uma coisa... o último que você apresentou, né, a gente via, né, Bruno, que tinha um valor médio e uma sombra de desvio padrão relacionada à variabilidade individual. Então, se ele tiver uma quantidade de sujeitos maior, você vai ter algo que seja mais representativo para comparação entre grupos, se for o caso. Caso contrário, você vai ter um modelo que traz um retrato para aquela pessoa. O meu N aqui sou eu e você. É o que a maioria dos estudos, na verdade. Daria para fazer algo como se fosse uma amostra estratificada? Por exemplo, pessoas de 1,70 m a 1,75 m, pessoas de 1,75 a 1,80 m. Não, daria. E aí você faria modelos diferentes com essa margem? Ou então, se você já tiver ele escalonado para aquelas pessoas, você vai ter respostas já distintas na própria estimativa do modelo, entendeu? Porque para você estratificar essa amostra, você
talvez, não sei se é isso que você está pensando, mas poderia partir do pressuposto de não escalonar o modelo, que aí você faz para aqueles grupos de estatura comum. Mas há oportunidade, há a possibilidade de você escalonar o modelo. Então, talvez nesse sentido, ou então você pode separar, por exemplo, acho que o seu trabalho é com dor patelar também, né, Henrique? Os dados lá do laboratório. Então, pacientes com dor patelar e sem dor, entendeu? Nesse exemplo, igual o Henrique está fazendo, fez a cinemetria, fez as medidas, criou os modelos e vai comparar entre esses dados. Fica à vontade, Henrique. A ideia inicial do nosso trabalho era a gente modelar 30 participantes, né? O primeiro é o pior, Henrique. Vamos ver como é que vai ficar o resto. Mas isso foi por cálculo amostral? Não, é com a base de dados que a gente já tinha. Ah, tá. É por causa da base de dados. A maioria dos estudos que eu vi até agora na revisão utilizam só um participante, que é o sujeito que eles vão modelar, né? Deve ser o autor. Só. É o mesmo que deixa fazer um implante para artroscopia dentro do ombro. Vai lá, Henrique. Então, tem uma dúvida que é muito frequente, não sei se entra na pergunta do Bruno, que as pessoas, eu acho que imaginam que a gente vai construir o modelo para usar esses dados de entrada. E, na verdade, não, a gente vai pegar o modelo que já está pronto, como a Jéssica mostrou alguns, né? Porque muita gente pergunta, mas como é que eu vou construir esse modelo que eu vou dar? Tipo, o modelo está pronto, né? A gente está usando o modelo pronto. Igual você falou, a pessoa tem 1,70 m, a outra tem 1,5 m. A gente dá informações, esse escalonamento é que o modelo, por exemplo, tem 1,70 m. Se a pessoa for maior que 1,70 m, o modelo vai se ajustar e vai passar a ter 1,80 m. E se for menor, vai ser menor. Então, isso para todos os segmentos corporais, entendeu? Isso é uma dúvida frequente que acontece mesmo. Não sei se era essa a sua. Não, então, assim, não faz muito sentido estratificar, porque o próprio modelo se adequa a, né? Agora eu entendi. Desse ponto de vista, sim, verdade. Pensado. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Alguma dúvida? Esse assunto é um assunto que pra gente, eu acredito que tira muito a gente da caixinha, né, que faz a gente pensar em coisas que a gente não tem um contato muito direto, né, são muitas informações novas na maioria das vezes e que às vezes geram um pouco de confusão, pede um pouco de conhecimento talvez matemático em alguns aspectos, mas assim, eu acho que é uma linha de pesquisa, pelo menos para a gente aqui, que eu acredito que vai ser muito promissora. Estou depositando bastante minhas fichas nisso daí. Eu acredito que depois que o Henrique estiver mais livre do doutorado, eu vou catar no pé dele para poder me ensinar bastante coisa, né? Até mesmo para poder tirar o serviço dele e a gente começar a coordenar essas ações de uma forma mais direta. Então, acho que isso vai ser bastante interessante. Eu vejo coisas bastante promissoras para o futuro aí, da gente desenvolver isso e conseguir bastante produto, né? O negócio agora é a gente conseguir pessoas suficientemente corajosas e malucas para fazer igual a Jéssica e o Henrique e abraçar essa causa junto com a gente, né? Acho que essa que é mais ou menos a ideia. Então, acho que é isso. É justamente por isso que o curso tem que sair, né? Para tirar o medo inicial. Exatamente. Então, até mesmo, né, Henrique, você tem aí uma missão de conseguir a galera lá do IF, seus colegas de curso de mecatrônica lá também. De repente a gente começa a trazer o pessoal para cá, para a gente começar a conviver um pouco mais, né? Vamos ver se vai nesse caminho. Mas eu acho que com o tempo a gente vai tornando isso menos traumático para as pessoas, né? Enfim. Verdade. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão para colocar? Estamos aqui nos aproximando, então, do nosso horário de encerramento, do nosso teto. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. E na semana que vem estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, com outro tema. Não me recordo quem é, Fernando, da semana que vem? Bruno Pasqualini? Show, Bruno. O que você vai falar? Dá um spoiler para a gente aí. Eu não tenho decidido. Vou falar das sinergias musculares também, seguindo o raciocínio do Henrique. Massa. Pós-AVC. Show. Beleza. Maravilha, querido. Show de bola.
Então tá bom, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pela presença e até breve. Parabéns, Jéssica. Tchau, gente. Boa tarde. Valeu, gente. Parabéns, Tudo de bom. Jéssica. Até a próxima. Tchau, Valeu. gente.